Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, estamos na nossa aula número 6 do curso Igreja Alinhada, que é o curso deste livro aqui, Igreja Alinhada. Hoje sobre perdão, disciplina, restauração e reconciliação é um tema extraordinário, aula extraordinária. Primeiro porque muita igreja não tem mais disciplina, é um Deus que nos acuda literalmente, e também muita gente não sabe operar o perdão, a restauração e a reconciliação, tá? Então, são fundamentos bíblicos, teológicos e espirituais para uma cultura cristã saudável. Junto comigo estão os nossos irmãos da igreja Unção e Poder de Barracão e de Palmas, ó, lá em cima, bonito, aquele óculos charmoso ali, o Adriano. Hoje a esposa não... Daqui a pouco ela aparece, talvez, não sei, né, Adriana? Ela deve estar na rádio. Aí do lado a Francine, ali o André e a Ana. Embaixo os nossos pastores, Carlos, Eric e a pastora Juliana, da Igreja de Barracão. Do lado ali, a Fer Becker e uma orelha do Jones. Sempre o Jones aparece. Aí, Joninho tá lá. Aqui a Kelly tá ali também. O Vandrico tá viajando. Depois tem o Alexandre e a Dani estão ali. Rude Lindão tá na tela. E a Jéssica, eu não sei, hein? Temos que ver isso aí. Aí o pastor Alceni e a pastora Fábio do lado do Rude Lindão ali. São nossos pastores lá de Palmas. E lá em cima o Leandro e a Denise, que também são de Palmas. Deus abençoe todos vocês. Vamos com tudo, porque hoje a aula é muito, 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 muito boa. E essa sexta aula, no nosso livro, está no capítulo 7, que é na página 237. Eu tô com 3 livros, inclusive, dos irmãos aqui, que eu vou acabar mandando pelo correio. Se algum de vocês vierem a Chapecó, pessoal de Barracão ou de Palmas, me avisem para pegar o livro aqui em casa, senão eu mando pelo correio para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então com isso, que é muito importante, que é a nossa tese central, né? Tese central desta aula, que é: o perdão cristão é uma ordem do evangelho, mas a reconciliação saudável exige verdade, arrependimento, responsabilidade, reparação, quando é possível, claro, restauração progressiva da confiança e proteção da comunidade. Gente, isso aqui eu vou pegar estritamente para os pastores, tá? E os irmãos aqui que aspiram o ministério pastoral, é muito importante que vocês já aprendam isso. O perdão é uma das tarefas mais difíceis para a humanidade. Tirando aqui a igreja do escopo, é tão difícil perdoar quando a mágoa é muito forte, quando o dano é muito grande. Perdoar é uma tarefa muito difícil, tá? E aí o que acontece? Dentro da igreja, nós temos que observar essa progressão, que o perdão é uma ordem, mas ele precisa de uma progressão humana. E aí nós vamos ver ali, né? Exige verdade, arrependimento, responsabilidade, reparação quando possível. É difícil às vezes reparar um dano muito grande. Restauração progressiva da confiança. Às vezes você perdoa a pessoa, mas você não confia mais, né? Eu tô essa semana eu dei uma aula na Escola Avançada de Libertadores, do curso Blindagem Ministerial. Recomendo a vocês fazerem esse curso. Essa semana a gente tá de folga, daí semana que vem tem a terceira aula ao vivo, depois na outra semana tem a quarta aula ao vivo. A gente tá gravando essa aula a aula de hoje, estamos gravando 1º de julho de 2026. E aí nesse curso eu falei sobre o problema da lente, quando a lente é quebrada. Imaginem que quem usa óculos aí, né? Imagine que o seu óculos quebra completamente a lente e ela fica cheia de rachaduras, ok? E você não tem como enxergar sem o seu óculos. Então, a partir do momento que a lente quebrou, tudo que você enxerga tem rachadura. Concorda? Então você passa a ver o mundo de uma forma diferente. Concordam comigo? Passam a ver o mundo com uma lente alterada, danificada. Quando você passa por uma ofensa, ou uma traição, ou um ataque, ou um roubo, qualquer coisa que seja muito dolorido, você perdoa, mas você passa a ver o mundo com essa lente. Com essa lente. Eu vou contar um exemplo meu, né? No início do meu ministério, eu tinha um parceiro ministerial, que era um assessor meu no Rio de Janeiro, e ele criou um motim por trás das minhas viagens. Ele fazia agenda, ele começou... Foi na época do lançamento do livro Bruxaria, 2003, 2004. Então eu viajava muito, 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 e ele começou a ver aquilo como um negócio, não como ministério.
Ele começou a pensar, por que eu viajava muito? O livro tinha estourado, a editora fazia muitas agendas, mas muita gente ligava na central do ministério, que naquela época, em 2003, era no Rio de Janeiro. E aí ele começou a ver muita viagem e aí começou a pensar, nossa, entra dinheiro, porque tem oferta, tem venda de livros, não sei o quê. E ele começou a criar um motim com outros pastores na época que andavam junto com a gente para me tirar da jogada e criar um ministério deles, o que seria perfeitamente compreensível se eles falassem assim, olha, pastor Carlos, a gente não vai mais andar contigo, a gente vai criar o nosso próprio ministério. E tá tudo certo, não tem problema quanto a isso. Mas eles criaram de uma forma muito ruim, contaram um monte de mentiras, enfim. Por muitos anos, eu comecei a ver parcerias ministeriais com essa lente. Sabe, não poder confiar mais em ninguém, achando que todo mundo vai fazer isso. Daí, hoje eu tava conversando com a Francine sobre isso. Falei sobre uma pessoa que trabalha com a gente no ministério. Eu disse, poxa, às vezes eu tenho medo de pedir pra alguém mandar mensagem lá pra fazer uma agenda comigo, porque eu não sei se ela tá agendando pra mim ou tá agendando pra ela. Na minha cabeça. É porque a lente tá rachada. Perdoar pessoas não envolve só o perdão daquela pessoa, envolve você liberar a sua lente de visão do mundo. A forma que você vai ver o mundo a partir dali. Porque aquele que foi agredido acha que qualquer outra pessoa vai agredi-lo, não é? A mulher que foi abandonada pelo marido, ela acha que qualquer homem vai abandoná-la, então ela não se relaciona com mais ninguém. Ela passa a ver que os homens não prestam. O crente que foi roubado pelo pastor, ele passa a não confiar mais em pastor nenhum. Porque a lente social, vocês estão entendendo, irmãos? A lente que ele olha para a vida, ela está danificada. Então, essa confiança progressiva, ela é, na minha opinião, a parte mais difícil, né? E a última parte, proteção da comunidade. Nós, como pastores, e aqui tem alguns irmãos que são aspirantes ao ministério pastoral, nós temos que proteger a comunidade. Quando nós ensinamos perdão para as pessoas, nós ensinamos do seguinte sentido, que a pessoa precisa se livrar desse problema, abandonar a culpa ou a dor desse problema e a gente protege a comunidade local, a gente protege a igreja local. Nós como operadores da teologia, como teólogos, pastores, nós temos que proteger a igreja local. Então isso é muito importante para nós também, porque o mundo é contra a igreja local, ok? Acho que vocês concordam com isso, né? Então aqui, qual que é a realidade então da igreja, né? Vamos falar sobre a realidade da igreja. Toda igreja é formada por pessoas salvas pela graça, mas ainda em processo de santificação. Isso significa que, mesmo dentro da comunidade cristã, haverá conflitos, quedas, pecados, feridas, não é? Uma série de situações, mal entendidos e abusos de confiança. A Francine mandou um recado aqui no grupo que a Sil tá com a câmera fechada porque tá no trabalho, né? A gente entende. Obrigado, Sil, pelo esforço de estar trabalhando e estar participando da aula. Então a gente entende que mesmo a igreja sendo formada por pessoas salvas pela graça, também tem pessoas dentro dessa comunidade que vão ter conflitos, vão cair, vão pecar. Enfim, a gente tem que entender isso aqui. Isso aqui é uma realidade. Também, uma igreja saudável não é aquela onde ninguém erra. Uma igreja saudável é aquela que sabe tratar o erro biblicamente. O modo como uma igreja lida com o pecado, com a ofensa e a queda, revela muito sobre a sua maturidade espiritual. E o evangelho nos ensina que Deus perdoa pecadores, mas não trata o pecado como algo sem importância. Na cruz vemos simultaneamente a gravidade do pecado e a grandeza do perdão. Então, como que nós demonstramos Cristo? Não é? Mostrando como nós lidamos com as situações difíceis da igreja, que é lidar com o pecado, com a queda, com as discussões, os problemas, enfim. Igreja é o lugar dos imperfeitos. A gente tem que entender isso. Também, a gente nunca pode ter a utopia, ou querer viver uma utopia de que a nossa igreja é perfeita, de que não, aqui não tem problema nenhum. Irmãos, tem problema. Se vocês chegarem para mim e falar, pastor, você consegue fazer uma lista dos problemas do seu ministério? Meu irmão, agora eu faço para você. Faço uma lista agora. Se chegar pro Eric, Paul Seni, pastores das igrejas locais, eles fazem agora uma lista para vocês, inclusive das nossas próprias falhas. Eu acho que eu, como pastor, eu me lembro de uma vez, Eric, eu vou abrir aqui uma situação nossa, de uma irmã que saiu da igreja.
era esposa de um irmão, e ela saiu da igreja e escreveu uma carta. Você se lembra disso? Aí de Barracão, escreveu uma carta, e aí eu peguei, não sei se era uma carta, se era um e-mail, foi um e-mail, né? Um e-mail. E aí eu li o e-mail, né? Li o e-mail todo e respondi o e-mail para ela. E no e-mail dela era extremamente agressivo, mas eu entendo por quê. Ela estava magoada com uma série de coisas. Ela estava com um problema com o marido, acho que não estão nem casados mais, infelizmente. Mas ela estava com uma série de problemas com o marido, e aí bolou. Problema com o marido, com problema com a igreja. Ela esperou algo da igreja, que a igreja, infelizmente, não conseguia acompanhar, enfim. Gente, é complicado, tá? É complicado. Ontem, inclusive, no Projeto Chapecó, eu dei um estudo que vai ao ar na próxima quarta, tá? Que eu até falei sobre isso, né? Que quando a Síria cercou Samaria, aquele cerco de 7 anos lá da fome, o rei falou: amanhã eu vou cortar a cabeça do profeta Eliseu, porque a culpa é dele. Mas, quem cercou foi a Síria, a culpa é do profeta. É sempre assim, né? O pastor e a igreja sempre são os culpados de tudo, né? O diabo aprontou, não, a culpa é do pastor. Aí eu peguei e li aquele e-mail daquela irmã, entendi a dor e o sofrimento dela e respondi para ela. E a minha resposta foi: irmã, eu respondi assim, eu tô respondendo constrangido, envergonhado, porque você tá certo em tudo que você escreveu. É isso, a gente é falho, a gente não é sensível à dor humana. Às vezes a gente passa por você e não entende o que você está sentindo, e é uma falha nossa. E eu fui pontuando tudo que ela falou e fui reconhecendo aquilo tudo e servindo aquilo como uma ferramenta para mudar o meu caráter pastoral e para tentar melhorar o meu ministério. E aí ela respondeu o segundo e-mail dizendo assim: olha, pastor, eu não imaginei que você ia responder desse jeito. Eu achei que você ia me xingar, ia rebater, ia contrapor uma série de coisas. Mas por quê? Porque ela havia vindo de um outro ministério, que era uma igreja presbiteriana, que eu conheço o pastor, que era um pastor extremamente arrogante, não aceitava o erro, não aceitava o contraditório, tudo ele tinha razão, batia de frente com todos os crentes. Então a experiência dela era: eu vou mandar o e-mail e vou correr, porque ele vai vir com 5 pedras em cada mão. E a gente fez o oposto. A gente foi, conversou com ela e falou: irmã, você tá certa, irmã. Eu entendo que a sua frustração, eu não sei aonde eu posso reparar isso. Então a gente tem que entender que igreja boa não é a igreja que esconde os defeitos. Igreja boa é a igreja que entende os defeitos e que sabe lidar biblicamente com isso, tá? Quero ser uma igreja boa, tá bom? Lidar com os nossos problemas. Eu não atiro pedra em ninguém, porque talvez amanhã vocês atirem pedra em mim. Então eu quero cuidar de vocês nas fraquezas, nas dificuldades, nas quedas, nas lutas, nas dores, porque se porventura um dia eu passar por uma situação dessa, eu quero poder contar com vocês para vocês cuidarem de mim também. Então essa é a boa igreja. Então o grande desafio, e a gente está falando sobre isso em todas as aulas, né? Os pontos de flexão, os pontos de inflexão, os pontos de ruptura, os pontos de tensão bíblica, e esses sempre são os desafios que nós vamos encontrar, e principalmente no campo da teologia, os teólogos sempre os encontram, e aqui nós vamos encontrar um grande desafio, que é unir a graça e a verdade. Tá? Quando eu penso em unir graça e verdade, eu preciso entender que na graça eu vou ter o arrependimento, o alcance da palavra de Deus, mas a verdade nós vamos ter o que é dolorido, que é o caráter humano. Então a gente vai ter que tentar unir isso, é muito difícil. A Bíblia não nos chama nem para a crueldade religiosa, nem para a permissividade irresponsável. O inimigo age por meio desses dois extremos. Então lá no quadradinho de lá, o primeiro, a dureza religiosa. Então isso é uma falta de graça. O que é falta de graça, irmãos? É uma desgraça, não é? Então a dureza religiosa é uma desgraça. Comunidades duras demais, quando alguém cai, descartam, humilham, expõem e ferem ainda mais, a gente não pode viver essa desgraça. Transforma a correção em vingança institucional e a justiça em amargura. A disciplina vira um instrumento para destruir pessoas. Isso é horrível, não é? Isso é horrível. Tem gente que torce para um desafeto, não vou nem chamar de irmão, não é? Às vezes é um irmão da igreja, mas tem gente que torce para que o desafeto caia em pecado só para poder julgar, para poder disciplinar, para poder expor. Não era você o bonzão e agora?
Isso acontece muito com pastores, principalmente, né? Aconteceu com o pastor Caio Fábio, que era um bom pastor presbiteriano, caiu em adultério, depois caiu de novo e a igreja matou ele, porque ele era o maior no tempo dele na igreja no Brasil, e aí tinha muitos desafetos, muitos invejosos, muitas pessoas que talvez ele tenha passado por cima, eu não sei como é que é o sistema. A verdade é que quando ele caiu, a igreja matou ele, acabou com ele. Hoje ele é um herege, né? Falando um monte de asneira na internet, porque ele não foi restaurado, ele não foi protegido, ele não foi curado, ele foi destruído. Então a gente tem que tomar cuidado sempre com isso, ok? A permissividade irresponsável, né? Permitir as coisas de forma irresponsável. Em nome do amor, evitam correção, ignoram danos, pressionam vítimas a se calarem e devolvem pessoas à função sem arrependimento. Cuidado ou responsabilidade, confundem graça com impunidade. Isso aqui a gente não pode errar jamais, entendeu? Ah, o irmão pecou? Tá bom, a gente vai ter que tratar o irmão, afastar do ministério por um tempo, cuidar dele. E quando a gente faz isso, a gente não só cuida do irmão, a gente protege a comunidade. Lembra da primeira tela? Nós precisamos cuidar, proteger a igreja local, ok? A gente conhece, né? Eu como pastor, tanto tempo, conheço cada história assim triste de obreiro, graças a Deus, não da nossa igreja, né? Mas de obreiro de outra denominação que assediou sexualmente uma obreira, né? Quando a gente era pastor na cidade lá, o irmão me encontrou no mercado e veio pedir oração para mim, socorro. Daí eu falei, o que foi, meu irmão? Ele é de uma outra igreja da cidade. Ele chorando na calçada, na frente do mercado, ele disse, conhece o evangelista, o presbítero tal? Conheço. Ele trancou, a minha mulher é secretária da igreja, ele trancou minha mulher no banheiro e tocou os seios dela e assediou ela sexualmente. E eu falei, o que você fez? Eu fui lá e conversei com o pastor presidente, que hoje já descansa no Senhor, já não é mais, é falecido. E o que ele fez? Ele falou que não era para falar para ninguém, porque durante aquela madrugada um anjo do Senhor desceu na casa dele e disse que era para eles ficarem em silêncio para não macular a conduta do obreiro. Pegaram aquele obreiro, transferiram ele para a cidade de União da Vitória, onde eu nasci, inclusive. Mandaram aquela praga lá para onde eu nasci. E lá ele se tornou pastor da igreja local. De presbítero assediador, ele se tornou pastor presidente de igreja local em outra cidade. Por quê? Porque é uma igreja cheia de rabo preso. Por que um pastor como esse não disciplina? Porque com certeza ele tem rabo preso. Com certeza ele tem um casinho com alguém, com certeza ele também assediou alguém. Aí se ele vai no altar e ele disciplina aquele obreiro, o obreiro vai falar, tá bom, mas eu tenho aqui a irmã que também confessou que o senhor fez o mesmo. E aí vira aquele... Então quando o pastor ou o obreiro da igreja tem rabo preso, é um pecador, ele não consegue disciplinar ninguém. Então igreja que não disciplina ninguém, você pode ter certeza que tem alguém ali que tem culpa no cartório. A gente tem que ter, transparência, irmãos. Transparência no reino de Deus, ela é a segurança que a santidade nos traz. Quando nós somos transparentes, decida ser santo, decida. Se você é um obreiro, aqui eu vou fazer um apelo aos obreiros que estão aqui e aos obreiros que estão assistindo esse vídeo em algum momento, em algum lugar onde esse vídeo for passado. Se você quis ser obreiro e você ainda tem fraquezas na carne, você ainda tem desejos mundanos, desista de ser obreiro por agora. Seja honesto. Diga, eu não posso. Eu não posso. Se você é um assediador, você não pode ser obreiro, você não pode ter cargo. Você tem que se curar primeiro, se tratar. Você não pode cuidar de crianças, você não pode cuidar de jovens, você não pode conversar com pessoas em locais fechados. Você tem que se tratar primeiro, se você é homem de Deus. Agora, se não é homem de Deus, tomara que descubram, né, e seja punido de forma exemplar. E aí vem, então, a cultura alinhada, que é o que nós buscamos como uma igreja alinhada com a palavra, que é a graça e a verdade. Isso aqui é o que nós buscamos como igreja, onde o pecador arrependido encontra caminho de restauração, mas o pecado não é protegido. Onde a vítima encontra cuidado, mas não é obrigada a negar a realidade. Onde a liderança corrige com firmeza, mas sem crueldade. Então, isso aqui é a cultura de uma igreja alinhada, ok? Compreendendo o perdão bíblico. Não é o padrão do perdão cristão, é o perdão recebido em Cristo, como diz lá em Efésios 4:32. Nasce do evangelho, não de um esquecimento automático.
Ele é o fundamento, ele não é a ausência da dor. Então, se eu vou perdoar, eu perdoo porque eu entendo a necessidade do perdão, entendo a ferramenta que é o perdão. E não o que eu vou buscar esquecer. Gente, tem gente que perdoa e não esquece nunca mais. Tem gente que perdoa e não restaura mais o relacionamento, a caminhada. Tem gente que perdoa e segue a vida. Tá tudo certo. Ah, mas você disse que me perdoou. Eu perdoei, mas eu não quero mais andar contigo. E tá tudo certo. Uma coisa não está ligada à outra. Tá? Dois sócios brigaram porque um tava pegando dinheiro escondido. Vamos supor, né? Sem dar conta lá para a sociedade. Você é crente, você é o lesado. Você vai lá e perdoa ele então. Não vou te denunciar, não, eu te perdoo. Mas a partir de agora eu quero que você saia da sociedade. Acabou. Mas você me perdoou, você disse que me perdoou. Eu perdoo, mas eu não vou andar mais contigo. Então, o perdão não significa que você está perdoando e que você tem que continuar de forma exatamente igual antes. Não significa. Mas que você está usando uma ferramenta espiritual. Veja, é fundamento, não é ausência da dor. O que é o perdão? É a decisão diante de Deus de abandonar a vingança pessoal. Eu não quero vingar. Eu quero que você seja julgado por Deus. Eu não vou te julgar. Eu não vou me vingar. Eu só quero que você seja cuidado por Deus. É isso. Liberar o ofensor da dívida emocional de retaliação e entregar justiça ao Senhor. Isso é perdão. E é um ato de obediência que precede os sentimentos. Muitas vezes começa como obediência antes de se tornar uma paz emocional plena. Então você perdoa, mesmo sem vontade. Alguém que já perdoou alguém sem vontade? Já perdoaram sem vontade? Como pastor, todo mundo. A minha vontade era, sei lá. A Fernanda Becker, até a menina que tá fazendo aula aqui, a Fernanda, nossa, eu já perdoei essa menina sem vontade quantas vezes? Quantas vezes? Mas depois Deus vai trazendo paz, né? Eu perdoei essa menina aí por causa do Jones, do marido dela, que é o meu preferido lá da igreja. Mas assim, depois Deus vai trazendo paz e aí a gente segue a vida, não é? Mas é isso aí. Muitas vezes você perdoa sem vontade de perdoar. Mas você precisa liberar isso, tá? É quase como que uma chave. É quase como não, eu vou falar para vocês assim, com certeza. É uma chave espiritual. É uma chave espiritual. Olha, meu irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida o perdão. E dentro do seu coração você está com vontade de matar ele. Entendeu? E vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vai remoer, aguenta, porque daqui a um tempo isso vai passar. Isso vai passar. Você não vai carregar esse morto dentro de você. O que não é perdão? Perdão não é fingir que nada aconteceu. Isso não é perdão. Perdão não é chamar o mal de bem ou negar a gravidade do ato. Isso não é perdão. Perdão não é ausência de consequências ou sinônimo de impunidade. É isso que eu estou falando. Eu perdoo, mas não significa que você não vai ser punido. Não significa que você não vai sofrer as consequências. Eu só estou me livrando disso, perdoando você. Perdão não é devolver confiança automaticamente, como eu falei. Tem casos que você perdoa e segue a vida. E perdão não é obrigar uma vítima a conviver imediatamente com quem a feriu, ou sequer obrigar a vítima a conviver com quem feriu, tá bom? Então, não se enganem, irmãos, tá? Ah, ele me perdoou, mas ele foi embora. E ele fez o certo. Ele não quer mais estar do teu lado. Ele te perdoou e foi embora. Te perdoou. Ele se livrou do problema, tá? Eu sempre digo isso a todo mundo. Não seja você a fonte do problema. Não seja você quem precisa ser perdoado. Seja você sempre o perdoador, tá bom? E aqui nós vamos então para a base da restauração verdadeira, que em 3 passos super simples vai vir o arrependimento verdadeiro, a confissão madura e a reparação quando possível, tá? Então, dentro dessa base, a gente entende que o ponto 1 dessa base, o ponto 1 dela, arrependimento não é apenas dizer desculpa, é mudança de mente, coração e direção diante de Deus das pessoas feridas. Inclui o reconhecimento do pecado, abandono de justificativas, tristeza segundo Deus, submissão e acompanhamento e frutos visíveis ao longo do tempo. Gente, eu conheço pessoas que se arrependeram verdadeiramente dos erros, porque eu vejo todas essas
essas questões aqui no processo de arrependimento. A pessoa muda a mente, a pessoa não fica buscando justificativas, a pessoa demonstra tristeza de caráter, demonstra submissão, demonstra frutos visíveis. Então tá, agora a pessoa pediu perdão e não mudou, vocês acham que ela se arrependeu? A pessoa pediu perdão e fica se justificando, eu fiz isso por causa daquilo. Não se arrependeu, irmão. Por mais que tenha 1 milhão de justificativa, perdi o perdão, baixa a cabeça, muda e vai embora. Segue a vida, não é? Segundo, confissão madura. Confissão é reconhecer a verdade. Não é minimizar, terceirizar culpa ou confrontar a narrativa. É uma confissão bíblica que assume a responsabilidade e evita frases manipulativas como desculpe se você se sentiu ofendido. Eu errei, mas você também. Ou foi só um mal entendido. Gente, isso aqui, ó. Nossa. Gente que... jornalista falando porcaria, e vai lá no jornal depois fazer a retratação, né? Eu queria desculpar se alguém se sentiu ofendido. Acabou, isso não é confissão madura. Se você errou, você acabou, você assume o erro. Fala, gente, o que eu fiz qual que é o termo? O que eu fiz é inaceitável. E eu peço perdão a todos vocês. Acabou. Não é a quem se sentiu ofendido. Acabou. Então, confissão é isso, tá? Maturidade na confissão. E a reparação possível, sempre que possível, o arrependimento deve buscar reparar danos causados, né? Como o Zaqueu, por exemplo, reparou o dinheiro que ele havia roubado das pessoas. Pode envolver algo, corrigir uma informação falsa, pedir perdão publicamente quando o pecado foi público ou assumir as consequências. A disposição de reparar revela a seriedade. Esse ponto aqui eu queria falar com vocês um pouquinho mais, que é o seguinte: muita igreja erra no sentido de fazer o irmão confessar publicamente o pecado se o pecado foi uma coisa que não foi pública. E aí a gente está expondo a pessoa desnecessariamente, ok? Agora, tem um pastor que não é da nossa igreja, que é meu mentorado, ele teve um caso bem sério na igreja dele. Qual que foi o caso? Acho que o rapaz era líder do louvor, a Fran me ajuda a lembrar, que é professor de educação física em uma escola e assediou uma menina, não é? Acho que ele era líder de louvor. Aí como é que foi o assédio da menina? A menina caiu no treino, menina deve ter 9 anos, 8 anos, eu acho que era isso. Caiu lá no treino da escola, machucou o joelho e tal, tava chorando. Ele foi, abraçou a menina e deu um beijo no rosto da menina, tá? Hoje em dia não se faz isso, entendeu? Eu aconselho até na igreja, cuidado com certos cumprimentos, né? Na escola não pode. A menina contou pra mãe que ela se sentiu assediada. O pai é policial. Foi na escola querendo pegar o professor. Aí fez boletim de ocorrência, tal, o professor foi preso por assédio. Aí, advogado, aquele negócio todo. Aí esse meu mentorado, que é pastor da igreja, pastor presidente, me ligou e falou, cara, eu tô com uma bomba aqui, me ajuda a resolver? Ajuda. Aconteceu isso. O que é o cargo dele na igreja? Ministro de louvor. Tira ele do Ministério de Louvor, deixa no banco por enquanto. Mas ele tá dizendo que ele não é assediador, que foi tudo mal entendido. Tá tudo certo, não tem problema. Eu quero acreditar nele. Mas até que se prove o contrário, ele não pode estar no altar da igreja. Você já pensou se alguém convida o pai da menina para ir no culto, o pai da menina chega na igreja, o assediador da filha dele tá no altar tocando violão? Até que se prove o contrário, esse cara é o assediador da filha dele. A gente tem que proteger a igreja. Protege ele tá sob um inquérito policial, tira do altar. Quando for comprovado que ele é inocente, traz ele no altar e faz um culto e fala, irmãos, olha, o irmão fulano ficou tanto tempo fora, porque estava sob um inquérito, tá aqui, ó, ele foi inocentado, tá automaticamente recolocado do ministério, ele passou por essa prova. Mas a prova não caiu no colo dele, ele foi lá dar um beijo no rosto de uma menina de 8 anos de idade. Ele errou, por inocência, não sei, mas ele se colocou numa situação de risco. Ele não é criança, ele é um adulto. Ele tem que ter consequências dos atos dele. Beleza. Fez isso, na verdade, sim. Fez um final de semana, no outro final de semana o cara tava no altar de novo, tocando. Beleza, né? Eu só sou mentor, eu só consigo ajudá-lo nas suas demandas. O que aconteceu, meus irmãos? Passou o processo, não deu em nada, não sei o quê. 6 meses depois, apareceu preso de novo. Porque assediou outra menina na escola.
Aí, ou o cara é um maluco que não aprende, né? Horizonte 10 e 15. Peraí que a Sil desmutou sem querer. Ou o cara é um maluco que não aprende, e aí vai pagar com a cadeia, ou, ou eu não sei dizer. Vocês que caíssem no, vocês que tivessem amparado uma menina na escola e a menina tivesse acusado vocês injustamente de assédio. E vocês sabem que vocês não são assediadores. Foram, pegou cadeia, ficou preso uma noite, saiu, aquele negócio todo. Aí não houve materialidade, não foi pra frente, sei lá. Você tá livre. Você faria de novo isso? Você nunca mais faria isso. Você dá aula à distância dos alunos. Você não é louco. Vocês entenderam? Só que aí veio um problema. Caiu preso de novo, mas o pastor tinha afastado ele do altar? Não. Só deixou ele um final de semana sem. Ele estava o tempo todo no altar da igreja. Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, tá? Tem questões que a gente vai tratar no privado. O irmão cometeu um pecado privado, é entre ele e o fulano. A gente trata ali e não expõe na igreja. Agora, o caso como esse, que foi pro jornal da cidade, que todo mundo ficou sabendo, aí você tem que expor publicamente, porque você tem que preservar a igreja. Irmãos, olha, infelizmente o irmão fulano, bababá, aconteceu, tal, a gente tá afastando ele temporariamente do ministério até que ele resolva a situação dele com a justiça. Acabou, tá? Se for comprovado um crime, tá? Aí no nosso estatuto da Igreja Unção e Poder, aí é passivo de expulsão. A gente não chama expulsão, a gente chama de desligamento. A gente desliga ele do ministério. Né? Se for todo crime cometido, tem que desligar, não tem como, né? Mas vejam que coisa. Então, saibam ter sabedoria, né? Tenham sabedoria em se é um pecado que expôs o nome da igreja, também, né? A gente tem que tratar publicamente. Quando não é um pecadinho, briguinha, coisinha, rusguinha entre um e outro, não precisa falar pro irmão, ó, vai no altar e confessa o pecado. Não. Trata com o menor dano possível para preservar as pessoas. As pessoas querem ser preservadas, precisam ser preservadas, tá bom? A nossa obrigação como igreja é cuidar das pessoas e não julgá-las, não subjugá-las. Tratar com amor e cuidar do rebanho, ok? Só para terminar o caso do irmão lá, aí Deus foi tão bondoso com aquela igreja local que a mulher dele passou num concurso público em outra cidade, em outro estado, e eles foram embora. Então o pastor não precisou desligá-lo, não precisou nada. Eles só chegaram um dia lá e falaram. Eu acho que na verdade eles foram embora por causa da cidade, vergonha. Eu acho. Mas a notícia que chegou foi que ela passou num concurso público e foram embora. Então a igreja, Deus cuidou da igreja, graças a Deus por isso. Né? Que o irmão também, de fato, tenha sido só um bobão que errou e que ele não cometa mais isso, né? Porque é realmente muito perigoso. Vamos lá. Distinções fundamentais na igreja. Na igreja. Então, olhando aqui para essa escala, começando de baixo ali, indo para cima, perdão, reconciliação, restauração da confiança e restauração ministerial. Então, lá no perdão, pode ser unilateral, ou seja, só um lado pode perdoar e o outro não, ok? Pode ser concedido por obediência diante de Deus, mesmo quando o ofensor não se arrepende, continua perigoso ou o ofensor ainda manipula a pessoa. O perdão liberta quem perdoa. Então, né, a pessoa o agressor não quer ceder, não quer se arrepender, não quer confessar, mas você que foi lesado, você pode liberar o perdão de forma unilateral para se livrar dessa pessoa. O perdão libera quem perdoa. Reconciliação exige mutualidade. Aí na reconciliação não é unilateral, é mútuo, porque os dois têm que se reconciliar. É a restauração do relacionamento rompido. Acontece muito com casais, com parceiros de negócio, com amigos, não é? Exige mais do que perdão unilateral, exige verdade, arrependimento do ofensor, responsabilidade e disposição mútua. Restauração da confiança, exige tempo e frutos. Confiança é diferente de perdão. Quando alguém trai a confiança, não deve exigir retorno automático à condição anterior. Quem quebrou a confiança precisa aceitar o processo de reconstrução com coerência e tempo, tá? E aí é um problema, principalmente em casais, né? Quando há uma quebra de confiança por algum motivo, e aí o que quebrou a confiança fica reclamando porque o outro cônjuge ainda tá magoado. Não, você não sabe o tempo do outro cônjuge. Eu tive um casal de irmãos que
eram mentorados meus que passaram por um processo de restauração do casamento, por traições e abandonos do lar, uma situação muito complexa. Aí, finalmente, resolveram lutar e tentar fazer dar certo o casamento, porque tem filhos e tudo mais. Mas o marido, que era o caso, no caso era o problema do relacionamento, ele ficava o tempo todo falando, ah, mas ela não me perdoa, ah, mas ela fica me criticando. Mas tudo que tu fez, meu filho, aguenta, baixa a cabeça e segue a tua vida. Provando pra tua mulher que tu é um novo homem. Mas desse jeito eu não vou aguentar. Pô, meu filho, entendeu? Aí um dia eu chamei ele em particular e conversei. Falei, cara, pensa tudo que você fez. Se a tua mulher tivesse feito 10% do que tu fez, você ficaria com ela? Não, eu largaria. Então dê graças a Deus pela mulher que você tem, porque ela tá ficando com você. Dê graças a Deus pela mulher que você tem. Pastor, é verdade. Então cala a boca, baixa a cabeça e demonstra confiança. Então, restauração da confiança precisa de tempo. E aí a pessoa que errou precisa agora demonstrar frutos, né? Que se arrependeu. E restauração ministerial exige caráter, né? É um caráter aprovado. Então, restauração espiritual e retorno à função não são a mesma coisa, tá? Você pode restaurar a pessoa espiritualmente, mas retornar à função é outro assunto. O arrependimento é perdoado e acolhido. O arrependido é perdoado e acolhido. Mas isso não significa retornar imediatamente ao púlpito ou à liderança. Função ministerial exige caráter provado e confiança pública restaurada, tá? Então, são situações assim que a gente tem que treinar, né? Eu tive um caso de um conhecido meu que era ministro de louvor em São Paulo e cometeu um pecado. Aí esse pecado afastou ele da igreja e tal, enfim, foi um pepino, faz 10 anos. Foi um pepino terrível. Ele chegou, só que ele era assalariado da igreja, ele vivia pelo salário da igreja, que ele era ministro de louvor de uma igreja grande. Aí ele chegou para mim e falou, o que eu faço? Arranjo um emprego, fica membro da igreja, não falta nenhum culto, até nos cultos de criança você vem, de senhoras, limpa a igreja, pega uma vassoura, varre a igreja e fica nos cultos e mostra, deixa a igreja ver que você está arrependido. Se todo culto a igreja te vê aqui trabalhando, chegando cedo, saindo tarde, limpando a igreja, chorando no altar, a igreja vai ver que você se arrependeu. Prova para a igreja isso. Não, ele não quis. Aí um pastor de uma igreja de Campinas fez uma proposta para ele ser músico lá, ele abandonou a igreja que ele tinha pecado e foi para a igreja nova como se nada tivesse acontecido. Tá errado. Moral da história, hoje ele é músico do mundo, separou da mulher, só deu problema na vida, é músico do mundo. Mas por quê? Porque não tem caráter, falta caráter. Queria que todo mundo esquecesse imediatamente e ele voltasse às funções, principalmente no caso dele, porque era remunerado, tá? Então, o que eu tenho que fazer se eu pecar? Eu tenho que baixar minha cabeça, chegar para a igreja local e falar, irmãos, o que eu preciso fazer para restaurar a confiança? Ah, fica um ano aí, ó, chorando aí, fica um ano, acabou. Ah, mas eu ganho salário da igreja, acabou, eu vou arranjar emprego de frentista num posto, feliz da minha vida, vou diminuir o meu padrão de vida se necessário for, mas eu vou provar para a igreja local que eu estou arrependido. Eu preciso passar por isso. É minha salvação que está em jogo e é proteção da igreja local. A gente tem que levar muito a sério isso. Sabe? Igreja santa e alinhada leva a sério esse processo. Então, a gente não pode brincar com isso de forma alguma. Agora vamos falar um pouquinho de Mateus 18, o caminho do confronto bíblico. Deixa eu botar na tela aqui para vocês. Mateus 18. Só fui ali pegar minha garrafinha d'água. Vou botar aqui. Vamos lá. Deixa eu botar pro lado de cá. Então, vocês sabem, Mateus 18, aquela sequência, né? De quando você vê um irmão seu pecar, você chama ele e tal. É bem conhecido de todos. Então tem aqui 4 passos da sequência que está escrita em Mateus 18. Vamos ler aqui. Jesus estabelece um processo claro para lidar com o pecado e buscar a restauração, protegendo a igreja da exposição precipitada e da fofoca. Eu sempre usei essa matemática. Passo 1, confronto privado. Atenção, irmãos. O primeiro passo deve ser particular, sempre. O objetivo principal do confronto é ganhar o irmão, não destruí-lo. Então, se você ler em Mateus 18, vocês vão ver isso. Tá? Se um irmão pecar contra ti, chama-o em particular, repreende-o. Se ele se converter, você ganhou seu irmão. Primeiro passo é particular. O segundo passo, com testemunhas. Ah, o irmão não se arrependeu? Pega uma testemunha e leva junto. Tá? 1 ou 2 testemunhas. Se não houver escuta, a progressão ocorre levando 1
ou duas testemunhas. Elas protegem o processo contra distorções e injustiças de ambas as partes. Atenção, meu povo, não sejam inocentes. Sempre tenham duas testemunhas junto com vocês, tá? Ó, irmão, já te chamei, já falei, você continua com esse erro, tá? Vim com os dois irmãos aqui como testemunhas, conforme... Abre a Bíblia, lê Mateus 18. Ó, como diz aqui em Mateus 18, se defenda, se proteja. Não se arrependeu? Passo 3, a comunidade, né, a igreja. Se ainda houver recusa ao arrependimento, o caso é levado à igreja. A comunidade tem responsabilidade moral perante a santidade de Deus. Então a comunidade decide o que fazer com ele. Tá? Então isso antigamente nós fazíamos uma assembleia geral para tratar de assuntos assim. Hoje a gente não faz mais. Hoje a gente chama o conselho da igreja. O que é o conselho da igreja? Os oficiais da igreja, pastor, diácono e alguns líderes de ministério. Você reúne o conselho e fala com o conselho. Gente, ó, nós estamos com esse problema. E o passo 4, a falta persistente de arrependimento. Se persistir no erro, afeta a comunhão. Então ele é tratado como gentil e publicano. A omissão diante do pecado persistente é um erro. Restauração bíblica exige verdade. Então, nesse caso, se houve os 3 primeiros passos e a pessoa não se arrependeu, o 4º passo é o desligamento da comunhão da igreja. Que a gente nunca chegue no 4º passo em nome de Jesus. Que sempre a gente consiga restaurar os irmãos para a comunhão e para a santidade. Amém? É horrível ter que chegar para um irmão e falar, irmão, você não pode andar com os crentes. Meu, é horrível, vocês não têm ideia. Que vocês que são pastores ou vocês que vão ser pastores nunca precisem, em nome de Jesus, passar por isso, viu? Porque é muito triste e doloroso. E qual que é o propósito da disciplina bíblica, irmãos? Tá? A disciplina da igreja não deve ser uma vingança institucional, mas um cuidado. Então, hoje, muitas igrejas, a maioria parou de disciplinar. E alguém sabe por que parou de disciplinar? Alguém chuta aí? Por que as igrejas pararam de disciplinar? Quem sabe? Ninguém lembra? Vou falar para vocês então. Aqui, ó. Porque tem muita igreja que aceita crente de outras igrejas sem critério algum. Esse é o grande problema. Então, se eu estou em pecado e você me disciplinar, eu saio da igreja, vou para a igreja ali da esquina e o pastor me recebe de braços abertos, nem pergunta por que eu vim. Nem pergunta. Hoje em dia não tem... Isso é um erro do caráter dos pastores. Então, esse é um grande problema que nós temos que combater também, tá? Chegou crente de outra igreja, você sempre pergunta o porquê. Irmão, por que você está aqui? Você veio por quê? Ele vai falar o motivo. Todos têm um motivo, né? Ah, eu decidi sair da igreja e tal. Você pode pedir sem medo. Você tem algum número de algum irmão que congrega lá na igreja ainda? Que eu possa pedir uma referência, alguma coisa assim? Vou te explicar, meu irmão. É porque vai que você saiu de lá disciplinado e eu não sei. Não. Pode falar com o meu pastor. É difícil falar com o pastor hoje em dia, não é? Porque tem gente que o pastor não tem alma. Ele fala mal dos irmãos. Então, a pessoa já saiu da igreja justamente por problema com o pastor. Aí o pastor vai falar mal dele. Então, a gente nunca vai ser isso, tá? Quando algum pastor ligar para nós pedindo referência de um irmão que saiu da nossa igreja para congregar na outra, por mais que o irmão saiu com problema, só deem as referências boas. Não fale as referências ruins. E eu vou explicar o porquê de não falar as referências ruins. Porque talvez o que aconteceu de ruim entre esse irmão e alguém da igreja ou o próprio ministério pastoral possa ser algo pontual. Ele não se encaixou com o nosso sistema. Mas lá na outra igreja, ele vai se encaixar perfeitamente. Nós temos um exemplo, quando nós tínhamos igreja em Ampere, acho que eu já contei isso em outra aula, de uma diaconisa que tinha dado problema em todas as igrejas da cidade. É exagero, né? Mas alguém falou para mim, essa mulher aí já deu problema em todas as igrejas. Na verdade, em uma. E ela veio congregar na nossa igreja. No dia da inauguração da igreja, ela pediu para membrar. E eu recebi ela de braços abertos. E perguntei para ela, a senhora veio de qual igreja? Vim de tal igreja. Por que motivo a senhora saiu de lá? Ela não me entendia com a pastora da igreja. Falei, o que aconteceu? Ela contou uma história e eu falei assim, se eu ligar para a pastora e pedir para ela, a senhora se ofende, tem algum problema? Não, eu faço até questão. Tá bom. Aí eu não liguei, pedi pro obreiro da igreja local ligar, o obreiro já conhecia outra pastora, e ele me falou, não, pastor, é complicado lá mesmo e tal. Aquele negócio, a obreira ficou na nossa igreja. Gente, ela ficou
todos os anos que a igreja esteve naquela cidade, e ela foi a melhor crente da igreja. Ela e a família dela foram um benção naquela igreja. Só que a fama dela na outra igreja é que ela era problemática. Então talvez, na outra igreja, de fato, a problemática era a pastora. E ela ficava batendo de frente com a pastora problemática. Então a fama ficou mal para ela, porque a pastora era líder, ela ia... Quem ia acreditar nela? Iam acreditar na pastora. Então quando alguém sair da nossa igreja e um pastor, porventura, pedir referência, um pastor, se é um irmão da igreja, que não tem autoridade, não deem informação de ninguém, porque aí senão vai virar fofoca. Mas um pastor, irmão, tudo bom? Aqui é o pastor da Assembleia, o teu irmão, a tua ovelha aí, o Joãozinho tá aqui, veio aqui congregar, pediu para membrar, tá tudo certo? Não, pastor, recebe, é bênção, recebe. Só ajudou a gente, só abençoou a gente, vai abençoar o senhor também, tá? E eu aprendi isso, sabe com quem? Com um pastor da Assembleia de Deus. Um dia veio um obreiro congregar na nossa igreja, um obreiro idoso, que era presbítero da Assembleia de Deus, e eu liguei pro pastor dele, eu sempre fiz isso. E aí esse pastor falou pra mim assim, não, ele é bênção, viu? Tá com a gente muitos anos aqui, mano. Ajudou a construir o galpão aqui atrás, é obreiro, é homem de Deus. Eu falei, tá, mas me conta os podres aí, não é possível que seja perfeito, você tá perdendo ele assim fácil. Não, irmão, não. Ele quer mudar o ar. Às vezes, muito tempo na mesma igreja, irmão, cansa, tal, viu? Recebe ele com carinho. Recebi ele, né? Foi bênção um tempo, depois se tornou um problema para nós. Aí eu entendi por que ele saiu da igreja, né? E no final das contas, o problema foi tão grande que, enfim, sei lá, eu acho que nem tá mais na igreja, eu acho, não sei. E aí, depois eu encontrei aquele pastor anos depois e falei para ele, pô, aquele obreiro lá, rapaz, me deu problema lá, por que você não me falou? Ele disse, é porque talvez ele dava problema aqui, e para você não ia dar problema. Então, e eu aprendi com ele isso. Então, não fale mal de crente, sabe? A não ser que é um cara que cometeu um crime, né? Tipo, ó, pastor, o cara assediou, roubou, sei lá, né? Aí eu acho que... não, crime. Tipo, roubou, foi preso, tem boletim de ocorrência, tudo. Não suposições, porque você não pode fazer falsa acusação de crime se você não tiver, de fato, né, a acusação ali, o boletim de ocorrência e tudo mais. Então, assim, mas fora crime, só deem boas referências, só deem as boas. Ah, mas o cara é muito ruim, pastor. Acha uma boa referência. Não faltava um domingo. Ô, pastor, esse aí não faltava um domingo. Pronto. Perfeito, tá? Abençoe, porque quem sabe lá na outra igreja, essa pessoa que talvez não foi tão bem encaixada na nossa igreja, vai conseguir florescer na outra igreja e dar frutos, e é isso que a gente quer como reino de Deus. Amém? A gente quer que as pessoas deem fruto. Se você... Atenção aqui, Eric e Juliana, Alceni e Fábio, que são pastores da igreja, e a Francine, que é pastora também, e os demais irmãos, principalmente os pastores, tá? Quando sair um irmão que deu dor de cabeça na igreja, deseje que ele seja bênção em outra igreja, tá? Em nome de Jesus. Que a gente nunca tenha um coração vingativo dizendo assim, ó, não se encaixou em igreja nenhuma, por isso que não se encaixava aqui. Isso é coisa de gente baixa. Nós somos a igreja do Cordeiro de Deus. O nosso desejo é que todos os que passaram pela igreja Unção e Poder carreguem a igreja Unção e Poder com eles e sejam bênção. A gente tem irmãos que foram da nossa igreja, que hoje são pastores, não tem? De outras igrejas. São pastores de outras igrejas. E eu fico feliz que eu falo, poxa vida, esse cara, eu batizei ele. Hoje ele é pastor da igreja Assembleia de Deus. Hoje ele é pastor da igreja tal. Glória a Deus por isso. Então, que a gente nunca tenha um espírito vingativo, tá bom? Que a gente sempre possa abençoar essa geração para que o reino de Deus cresça. Vamos lá. Quais são os objetivos da disciplina, então? Proteger a santidade, chamar o pecador ao arrependimento, preservar o testemunho público, impedir que o pecado se torne cultura na igreja local, por isso tem que ter disciplina, senão daqui a pouco um pecado vira a cultura, porque todo mundo peca e ninguém é disciplinado, e produzir fruto pacífico de justiça e honrar a Cristo, tá bom? Lá em Hebreus 12, tem um texto bem legal em Hebreus 12. Não, deixa eu botar a Bíblia aqui, peraí. Aqui, ó. Hebreus 12, versos 5 e 6. Dá para ler até o 10, talvez. Vamos pegar o 5 e o 6. Diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, por Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem
aceita. Essa palavra é incrível. Então, é uma boa palavra para hoje. E necessidade de disciplina, em 1 Coríntios, o capítulo todo, o capítulo 5, fala sobre os erros irreparáveis. Leiam 1 Coríntios 5, faz parte da lição de hoje, tá bom? Então, dentro da prática da disciplina, a gente pode pensar que pode incluir desde advertência e acompanhamento pastoral, até o afastamento temporário de funções, comunicação à igreja em casos graves e públicos, e exclusão da membresia em caso de persistência, de persistente impenitência, né? Não voltar à santidade, ok? Como restaurar com mansidão? A gente vai pegar o texto de Gálatas, capítulo 6, que é um texto excelente para isso, tá? Tudo isso vocês vão encontrar, obviamente, mais bem detalhado no nosso livro, Igreja Alinhada. Gálatas, capítulo 6, ensina como restaurar. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão. Olha que lindo. Em 2 Coríntios 2, do 5 ao 11, também fala que a disciplina não deve ser sentença eterna quando há arrependimento. Leiam 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. Pessoas carnais costumam transformar correção em humilhação e fofoca. Pessoas espirituais buscam corrigir, né, levantam o caído, vigiando a si mesmas para não cair em arrogância. A queda de alguém deve gerar temor e não superioridade. Qual que é a armadilha de Satanás, então, irmãos? Em nome de Jesus, preste atenção nisso. Paulo alerta que o inimigo pode levar vantagem se a igreja for dura demais e não restaurar. Satanás explora pecados não tratados pela permissividade, mas também explora culpa, rejeição, desespero, exclusão prolongada pela dureza extrema. Quando exclui por muito tempo, o diabo entra no coração e destrói. A comunidade deve oferecer perdão, consolo e reafirmação de amor. Então a gente tem que saber a dosagem da disciplina. Se for duro demais, perde. Se for fraco demais, permite com que o pecado vire uma cultura. Então a gente não pode errar nisso. E aí existem os limites saudáveis, não é? Para isso. E a proteção aos feridos. A igreja, então, como um ambiente seguro, ela precisa exercer o quê? Perdão. Nunca deve ser usado para silenciar vítimas e limites não são falta de perdão. A gente vai ter que entender isso aqui. Aqui é importante muita sabedoria, tá? Não exige a cura do ofensor por parte da vítima. Entendeu? Tipo assim, olha, esquece, deixa passar, irmão. Não exija isso. Só quem foi vítima de alguma coisa, de uma mentira, de uma acusação, de uma calúnia, de uma traição, de um abandono, de uma agressão física, só quem foi vítima de alguma coisa sabe como é difícil, como é demorado esse processo. Até a minha esposa me explicou que dentro do campo da psicologia é considerado um luto. A perda de alguém, o distanciamento, é quase perder alguém que morreu mesmo, é um luto, mas uma espécie de luto. Então, pastores, alguém está passando por dor, por tristeza? Não exija, tá, que a vítima cure ou se aproxime de volta do ofensor. Dê o tempo dela, tá? O quanto for necessário. O ofensor deve buscar arrependimento diante de Deus e submeter-se à correção da liderança. Proteção aos vulneráveis. Crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência, pessoas fragilizadas emocionalmente e novos convertidos precisam de proteção especial. Em casos de abuso, manipulação, violência ou recorrência do dano, a igreja não deve usar a linguagem do perdão para obrigar pessoas a permanecerem em ambientes inseguros, tá? Que é o caso da mulher que apanha do marido, e aí o pastor fala para ela, não, minha irmã, fique em casa e ore pelo seu marido. Gente, ela pode morrer. Então a igreja tem que resgatar e salvar. Aconteceu uma vez, eu estava viajando, né? E a gente tinha um irmão da igreja que gostava de bater na esposa. Aí, até um dia que eu resolvi falar com ele de um outro jeito, aí ele resolveu criar vergonha na cara. Mas teve uma época que eu tava viajando e a mulher ligou pra Francine falando que tava apanhando e o cara quebrou tudo em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que a Francine falou? Corre aqui pra casa. Pegou a esposa e a criança e trancou elas dentro de casa. E eu viajando, eu tava em outra cidade. E o cara ficava passando de carro, de moto na rua, buzinando, fazendo arruaça. E a Fran morrendo de medo,
Mas fez o quê? Fez o certo. Protegeu a vítima. Ela não falou, não, irmão, eu vou orar aqui e Satanás vai ficar amarrado aí. Pode funcionar, irmãos. Mas se não funcionar, a irmã podia ser estatística hoje e mais uma vítima de feminicídio. Então, a gente como igreja, a gente não pode exigir que pessoas vulneráveis fiquem em locais inseguros, tá? A gente tem que proteger os vulneráveis. E respeito às leis e transparência. Sigilo pastoral nunca pode ser usado para acobertar danos graves ou crimes. Se você, como pastor, souber, mesmo que em ambiente de confissão, um crime, você precisa denunciar o crime, tá? A liderança deve respeitar obrigações legais e agir com justiça. Falsa paz acontece quando a verdade é silenciada. Então, se eu tô lá no ambiente pastoral e alguém vem e confessa um crime, eu preciso. Se é um crime, por exemplo, alguém veio e falou, pastor, ó, eu matei uma pessoa, tal. Entendeu? Você vai ter que denunciar, não tem como. Né? A forma que você vai fazer isso, você vai ter que lidar com isso. Mas você vai ter que denunciar. Você não pode. Agora, dano, né? Ai, pastor, o que eu faço? Eu acabei perdendo a cabeça e espanquei minha esposa em casa. Você vai falar, meu irmão, então você fica aqui. Vai lá e busca a esposa e traz na igreja. Pergunta como ela tá, se ela precisa de socorro, de ajuda, e pergunta: você quer denunciar ele? Eu vou junto com você. Eu vou te apoiar. Não, pastor, mas eu vim aqui pedir ajuda, você quer me mandar pra cadeia? Sinto muito, tá? A igreja não é lugar de proteção de gente que gente violenta, gente abusadora. A igreja não pode ser esse lugar, tá? Então a gente tem que ter essa visão muito clara da lei, ok, irmãos? Todos concordam com isso? Tá? Que nunca, em nome do Senhor Jesus, a igreja Unção e Poder ou a igreja de algum colega que está assistindo esse vídeo gravado seja um reduto, um refúgio de abusador, de espancador, de gente que comete crimes, tá? A igreja, mas aqui nós... Crente não é bobo. Crente não vai ficar cobertando gente aí, pelo amor de Deus. Ainda mais hoje em dia, com tantas coisas que têm acontecido no mundo. Princípios de uma cultura bíblica, né? Cristã e bíblica. Então, 6 princípios, e aí a gente vai caminhar para o nosso final da aula. O evangelho é o fundamento, esse é o primeiro princípio. Perdoamos porque fomos perdoados. A cruz é o modelo e o limite santo. Se o perdão é bíblico, a igreja abandona a vingança. Então, esse é um primeiro princípio, que é o evangelho é o fundamento. O segundo, a liderança tem maior responsabilidade. Um pecado na liderança causa dano mais amplo. A restauração ministerial de líderes exige tempo e frutos claríssimos. Parcialidade destrói a confiança. Então é diferente de eu cometer um pecado do irmãozinho novo convertido da igreja. Vocês entendem isso, né? Quanto maior responsabilidade nós temos, maior dano nós causamos com os nossos erros e consequentemente, maior disciplina tem que ser causada, enfim, e frutos muito claros do arrependimento. 3. A disciplina deve ser proporcional. A resposta da igreja deve ser proporcional à natureza do pecado e ao dano. Pecados privados não devem ser expostos. Pecados públicos não devem ser tratados apenas nos bastidores. Foi o que eu falei agora atrás. 4. O combate à fofoca. Irmãos, fofoca é coisa do demônio. Então, se você quer falar com alguém, você fala com alguém. Não fala de alguém para outra pessoa. Gente medíocre fala de pessoas. Gente inteligente ora por pessoas. Gente santa ora por pessoas. Então não fique falando de um para o outro. Às vezes os crentes se passam, fazem bolinho na casa do irmão, vai tomar um café, e acaba entra alguém como comentário. Pelo amor de Deus, isso é muito raso. Nós somos a igreja. Nós somos, sabe, a habitação do Espírito Santo. A gente não pode agir assim. Então, fujam da fofoca. A fofoca destrói a comunhão. A disciplina bíblica exige uma cultura de contenção da língua. O apóstolo Tiago disse isso. Conflitos devem ser tratados com discrição, tá bom? Preservação da mesa do Senhor. A ceia exige comunhão e reverência. Divisões e pecados públicos afetam a comunhão do corpo e devem ser tratados com seriedade. Então, quem está em pecado não deve tomar a ceia. E verdade evita a negação. Não é espiritual fingir que não houve dano. A verdade precisa ser reconhecida para que a cura interior seja real e a restauração possa progredir, que a restauração progrida. Vamos lá? O que nós, como igreja, Unção e Poder, afirmamos? Tá bom? Nós afirmamos que fomos perdoados por Deus em Cristo e por isso somos chamados a perdoar. Todos concordam? Eu vou falar uma frase e vou pedir o amém de vocês, vocês falam amém. Pode ser?
em sinal de concordância. O perdão cristão não nega a verdade nem banaliza o pecado. Amém, irmãos? Reconciliação saudável exige arrependimento, responsabilidade e reconstrução da confiança. Concordam? Amém? Disciplina bíblica é expressão de amor, proteção e zelo pela santidade da igreja. Amém? Restauração é plenamente possível para o arrependimento. Amém? Retorno à função ministerial exige discernimento, tempo, frutos e confiança restaurada. Amém? Eu peguei mais pesado com a liderança do que com os crentes, né? Porque nós temos maior responsabilidade. Vítimas e pessoas feridas devem ser protegidas, ouvidas e cuidadas sempre. Concordam? Amém? E a cultura da igreja deve refletir a graça e a santidade de Cristo de forma inegociável. Concordam? O que nós praticamos como igreja? O que praticamos? Ensino contínuo sobre perdão e reconciliação baseados na cruz. Precisamos praticar isso nos cultos, ensinar. Encorajamento ao confronto bíblico e privado entre membros quando possível, tá? Então o que acontece? O Leandro vai lá e vê que o Rude cometeu um pecado. Tá bom, Rude? O Leandro vai chamar o Rude, só eles dois. Ô Rude, o que você fez não é certo, irmão. Você sabe que isso é pecado. Entendeu? Conversa aos dois. Ah, mas o Leandro não é pastor. Mas é irmão. É o que diz em Mateus 18. Se você viu o teu irmão, não precisa nem falar pastor nem nada. Ele foi como irmão, como quem ama o Rude, chamou no cantinho, ô Rude, que isso, cara? Tá maluco? Ô, Leandro, verdade, cara. Ora comigo aqui. Ô, Senhor, perdoa o Rude e tal. Amém. Acabou. Passou um tempo, o Leandro viu o Rude cometer o pecado de novo. Aí ele chama dois. Aí pode chamar o pastor e pode chamar o Adriano. Gente, a gente precisa conversar com o Rude tá fazendo isso de novo. Vou contar que eu já falei com ele agora. Entendeu? Então, isso é papel da igreja. Nós precisamos entender que a igreja zela pela igreja, tá? A igreja zela pela igreja. Nem sempre tem alguém que tem confiança de ir lá falar com o pastor. Vai falar com você e você vai ser quem? Você vai ser a boca de Deus para esse coração que está, em pecado, enfim. O que mais? Aconselhamento pastoral profundo em conflitos, a gente tem que praticar. Disciplina proporcional e firme nos casos em que se faz necessária. Proporcional por quê? Não adianta fazer uma disciplina muito grande, porque pode matar a pessoa, e nem pequenininha, porque o pecado era grande. Então, tem que ser proporcional ao tamanho do erro. Afastamento temporário de funções quando houver necessidade para o tratamento, como aquele caso que eu relatei. Restauração responsável, amável e paciente de todos os arrependidos. Proteção ativa de vulneráveis e pessoas feridas pela quebra de confiança, combate constante à fofoca, manipulação e exposição indevida do rebanho, tem que combater sempre, e cuidado zeloso com a ceia do Senhor e com a comunhão do corpo, evitando que as pessoas que estão em disciplina ou pecado participem da ceia. Como que eu evito? Chamando a pessoa no dia da ceia e falando, irmão, você sabe como é que está a sua vida, né? Eu sei e você sabe. Evita tomar Santa Ceia. Ah, mas aí o que os outros vão pensar de mim, irmão? Porque tem muita gente que está tomando ceia em pecado com medo do outro ver ele não tomando e pensar coisa. Eu, quando estava no início da minha fé cristã, vários cultos de Santa Ceia eu não tomei ceia. Passava o diácono e eu fazia assim com a cabeça. E não tomava ceia. Porque eu estava em pecado e eu queria vencer aquele pecado. Ainda jovem, solteiro, né? Pecava. Caminhão de pecado, não era nem um pecadinho, era um caminhão de pecado. Disciplina na igreja, acho que eu tomei umas 50 disciplinas até me acertar, me endireitar no caminho do Senhor. Mas era isso, vai fazer o quê? E essas disciplinas e esse zelo pela Santa Ceia e não tomar ceia em pecado me fizeram ser quem eu sou hoje diante de Deus. Não é o ministério que Deus me concedeu com a graça, porque eu fui zeloso no começo. Então, sejam zelosos com a Santa Ceia. É o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Estão em pecado? Não tome Santa Ceia. E não cometa o erro de falar, eu estou em pecado, nem vou no culto. Eu vou dar uma desculpa para não ir no culto, para ninguém ver. Não é sobre alguém ver, é sobre quem você é diante de Deus. Então sejam zelosos, ok? E, por fim, mas não menos importante, o que nós evitamos? Isso aqui é muito importante. Então nós evitamos confundir perdão com impunidade ou reconciliação com retorno imediato à confiança. A gente evita isso, a gente não confunde essas coisas. Pressionar pessoas feridas a fingirem que não aconteceu nada, que é aquela falsa paz. Nunca vamos fazer isso. Restaurar líderes e obreiros sem frutos claros e consistentes de arrependimento.
cara é um tranqueiro ainda e colocou ele no ministério. Não, não. Tratar pecados públicos apenas nos bastidores quando já afetam a comunidade ou expor pecados privados sem necessidade. A gente não vai fazer isso. A gente evita isso. Usar a disciplina pastoral como vingança, orgulho ou desejo de controle, que é o abuso espiritual. A gente nunca vai fazer isso. Usar a graça como desculpa para não corrigir o erro. Não, irmão, não vamos nem falar com o irmão porque nós estamos no período da graça. Entendeu? Jesus já venceu tudo na cruz. Irmão, você está normalizando o pecado. A gente não vai fazer isso. Transformar conflitos em fofoca e indiretas na comunidade, não vamos fazer. Permitir que pessoas manipuladoras usem linguagem espiritual para escapar das suas responsabilidades morais e relacionais. A igreja não vai permitir. Eu já falei isso uma vez, duas, três. Na Igreja Unção e Poder, não tem profeta que não seja reconhecido por Deus e com a autorização dos pastores da igreja local. Se começar crente dentro da igreja, se levantar com profecia, o pastor da igreja tem que aceitar ou não. Porque o Espírito Santo não age por desordem. Então, se começar, irmão, ter revelação, sonho, visão, vai procurar o pastor da igreja e comunique-se ao pastor. O pastor vai orar. A Bíblia fala que quando há profetas, haja quem julgue. Então, a gente vai julgar todas as profecias de forma bíblica para evitar o que acontece com muitas igrejas que tem um monte de pecador usando linguagem espiritual para fugir do holofote, não é? É um pecador, é um transgressor da lei de Deus, mas aí usa a linguagem espiritual, ninguém percebe porque parece que ele é uma benção. A gente não vai cair nesse conto do vigário. Concordam comigo, irmãos? Então a gente vai evitar isso sempre, tá? Se vier algum irmão chegar para alguém de vocês e falar, olha, irmão, tive uma revelação, uma profecia, um sonho com você, amém, irmão, me conta. Terminou de contar? Fala assim, agora eu vou lá contar pro pastor, pra pastora, ver o que eles acham. Falar que você que teve essa revelação. Conta, entrega a bomba na mão do pastor. Ó, pastor, irmão fulano teve um sonho comigo assim, 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 ó, tá na tua mão aí, ó. Entrega, né? Pastor tá aí pra isso. Joguem essas granadas no colo do Eric aí, da Juliana, do Alceni, da Fábio. Joga pra eles. Não entre nesse problema. Finalizando, meus irmãos, na igreja alinhada, a graça não encobre a mentira. Ela conduz à luz. O perdão não apaga a responsabilidade, ele liberta coração para que Deus governe a restauração. Amém? Que o Senhor possa nos capacitar, como sempre. Eu sempre pergunto se alguém quer falar alguma coisa, vocês nunca querem, né? Vocês estão muito, muito comportadinhos, não sei se é timidez ou o que foi, mas deixa eu aproximar a câmera aqui para mostrar os que chegaram depois. Cadê? O Gui, acho que o Gui não tinha dado oi pro Gui. Tá ali o Gui. Acho que o Bruno e a Francine também não. Pra quem não conhece ainda, ó, aquele careca ali não sou eu, é o Bruno, tá? Mas ele tem uma Francine também. Esse é discípulo de verdade, hein? Fez o mesmo penteado que eu e ainda casou com a mulher com o mesmo nome da minha ainda. Esse é discípulo de verdade. E tem o Nenezinho que tá vindo aí que dá tempo de mudar o nome pra Mateus, hein? Dá tempo. Deus abençoe. E a Sil tá lá trabalhando, né? Na rádio, alegrando aí a população palmense. Irmãos, que Deus abençoe, tchauzinho aqui para mim. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor Jesus. E para quem está assistindo aqui essa gravação, que eu tenho falado sempre, eu não sei aonde vai passar isso, como é que vai ser, se um dia vai estar no YouTube, seria bom, acho que se fosse para o YouTube, que muita gente poderia ter acesso a isso. Acho que isso é um conteúdo tão rico. Vocês concordam, irmãos? Eu acho que isso é um conteúdo tão rico que eu acho que deveria abrir para o YouTube para qualquer pessoa ter acesso a isso e poder, vai fortalecer o reino de Deus. Eu quero esse livro, A Igreja Alinhada. Aponta a câmera para esse QR Code aqui, ou na descrição do vídeo tem, onde você pode comprar esse livro. É um livro de teologia eclesiástica, ou seja, todo o conceito teológico aplicado a alinhamento bíblico com a igreja. 636 páginas, com essas lições todas, com muito material de pesquisa. A última página tem uma lista bibliográfica gigantesca de material de pesquisa de 20 anos de material de pesquisa. Então tem muita pesquisa aqui que você pode fazer uso disso. Compre esse livro na editora Wiclap e você que está assistindo isso gravado, né? Nossos irmãos da igreja, eles já têm esse livro aí também. Que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. A gente se vê na próxima lição, que vai ser a lição 7. Paz do Senhor Jesus, tchau, tchau.